que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade, hoje estará por aqui. Quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, que todas as forças do mundo e seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel e bem mais que um abismo do mar, que é profundo, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai no seu caminho, se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade, hoje estará por aqui. Quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, que todas as forças do mundo e o seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel e bem mais que o abismo do mar, é profundo. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, que todas as forças do mundo e o seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, bem mais que o abismo do mar, é profundo, o vento sopra onde quer. Bom dia a todos e todas, muito bom estar aqui junto com os irmãos e com as irmãs e celebrando ao nosso Deus e agradecendo porque Ele tem sido bom e Ele tem nos sustentado e cuidado de nós. Hoje nós nos reunimos como turma do Seminário Presbiteriano do Sul 2017-2020, celebrando a Deus por toda essa caminhada que nós fizemos aqui junto com gente tão querida, e é muito bom a gente poder lembrar como Deus tem sido cuidadoso conosco e tem nos ajudado. Talvez não é do jeito que a gente esperava quando a gente entrou aqui, né? Talvez a gente esperava uma outra situação, mas foi a que Deus nos reservou, e a gente precisa ser grato por isso. E em todos os momentos de hoje serão momentos onde nós vamos exercer essa gratidão, exercitar essa gratidão e lembrar pelo que Deus tem feito por nós. Eu convido você, se você tiver com a sua Bíblia, puder abrir no Salmo de número 95.
e eu vou fazer a leitura e peço que vocês me acompanhem nela. Salmo de número 95. Nós vamos ler os versículos do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Agradecidos ao Senhor, vamos adorar a ele. Queria convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 51. Nós o leremos, nós teremos um momento agora de nós pensarmos, de nós refletirmos um pouquinho na realidade que nós, eu e você somos, que nós somos pecadores. Então eu vou ler aqui, você me acompanha. Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse deve ser o nosso desejo sempre, porque, como eu falei, uma realidade nossa é o nosso pecado, mas uma realidade daquilo que Cristo fez na minha e na sua vida deve ser o desejo do salmista: cria em mim um coração limpo, pronto para te adorar. Nós vamos ter um tempo agora de oração silenciosa, depois nós teremos uma oração. Pai, nós queremos confessar a Ti as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos delitos, Pai. Mesmo com a Tua providência, em um ano tão atípico, Pai, muitas vezes o nosso coração duvida e fraqueja, Pai, diante das adversidades. Perdemos a fé, deixamos de amar o próximo, e muitas vezes em nosso pensamento, Pai, em nossas palavras e com nossas atitudes, pecamos contra Ti, Pai. Pecamos contra o próximo, nós erramos, Pai. Agora, pois, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu amor cubra a multidão dos nossos pecados.
A Tua palavra diz que se confessarmos a Ti os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Pai, que o Teu amor cubra cada coração nessa manhã, cada família aqui representada. Que o Teu perdão, Pai, acima de qualquer coisa, invada as nossas vidas. Que possamos ter, Pai, esperança em Ti e somente em Ti. Limpa-nos, ó Pai, daquilo que tem manchado a nossa vida, daquilo que tem roubado a nossa confiança, daquilo que tem tirado de nós, Pai, a Tua graça. Perdoa, Pai. Perdoa o egoísmo, perdoa, Pai, a falta de confiança, o medo. Nos perdoa, Deus. Como filhos, nós corremos para os Teus braços de amor. Tu és um Pai bondoso. És Tu que olha para mim e diz: filho, não temas, eu estou contigo. Me coloco debaixo das Tuas mãos, Pai, porque não há outro lugar em que eu possa estar diante desta tempestade de incertezas. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor aumente a minha fé, aumente a fé dos meus irmãos e dai-nos, Pai, um momento de adoração, regido pelo Teu Espírito Santo. É o que nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Enquanto nós preparávamos a liturgia para esse culto, nós pensamos que havia um momento que não poderíamos deixar de fora, haja vista os inúmeros acontecimentos que nos surgiram durante esse ano, fatores esses que levaram inclusive nós a termos esse culto e não o culto de formatura ainda esse ano. Postergamos para uma data que ainda não foi definida. Por isso nós teremos um momento de intercessão agora. Quero que você abra comigo a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós queremos aqui elencar alguns pedidos, alguns motivos pelos quais a gente deve orar. Nós temos o nosso professor, querido professor Adilson, que foi acometido já há muito tempo pela Covid, está internado em um estado grave, há muito tempo os irmãos têm acompanhado. Não deixemos de orar pelo nosso professor. Temos que orar também pelo nosso colega Jonatas Jacó, que estaria aqui conosco, mas por conta de uma infecção que ainda não sabemos como foi, quais são as circunstâncias, ele está agora internado, provavelmente esteve nos acompanhando pela internet. Temos ainda que orar pelas inúmeras vítimas de nossas igrejas, vítimas de Covid, de nosso círculo de amizade, por entre todo mundo. Não deixe de apresentar esses motivos de oração. Já teríamos muitos motivos para o que orar com relação a esse ano, um ano que vem com muitos desafios e tudo mais. Mas agora vamos centrar nesses pedidos, nesses irmãos queridos que estão sofrendo, irmãos nossos que estariam aqui conosco, celebrando desse tempo, partilhando desse momento e que estão impedidos de estar. E é interessante que a Epístola de Tiago fala: olha, está alguém alegre? Faça oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. É um tempo contrastante esse nosso aqui então. Nós estamos alegres porque estamos nos revendo, estamos tendo esse culto de gratidão ao nosso Deus por 4 anos de caminhada, e é um tempo também de sofrimento em vista de tudo que nós temos vivido nesses últimos dias. Vamos orar assim então, crendo que a oração da fé levanta o enfermo, crendo que a oração da fé salvará aquele que tem cometido pecados. Peço então para que o reverendo Alexandre Antunes, capelão do Mackenzie, venha fazer essa oração para nós, por favor.
Oremos, irmãos. Nós chegamos à Tua presença, Pai, com o coração contristado, certos, ó Deus, de que o Senhor é o nosso amparo, é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. E, como foi bem dito aqui pelo Teu servo, nós estamos aqui hoje num dia de celebração e alegria, mas não nos esquecemos daqueles próximos a nós, amados nossos, que têm enfrentado batalhas nesses dias difíceis. E nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Ser propício a nós, Teu povo, a nossa nação, nesses dias, ó Deus, de lutas contra essa enfermidade e outras tantas lutas que atravessamos. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do professor Adilson. Quero pedir ao Senhor graça sobre a vida do Teu servo, na saúde dele. O Senhor é soberano e nós, ó Deus, sabemos que o Senhor reina soberanamente e descansamos nisso. Mas, ó Deus, nos alegramos em saber que o Senhor nos permite clamar, e clamamos de todo o nosso coração pelo Teu servo. Clamamos pelo Jonas Jacó, ó Deus, e pedimos ao Senhor também que abençoe o Teu servo no tratamento da saúde dele, a esposa dele também, que o Senhor possa estar abençoando. Cuida dessa família, ó Deus, cuida do Teu servo que estaria aqui hoje também celebrando, mas que, ó Deus, celebra também essa vitória junto com os formandos, e que o Senhor possa, ó Deus, cuidar dele e capacitá-lo e abençoá-lo na saúde para a sequência do ministério dele também. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, os demais pedidos aqui feitos, as famílias, ó Deus, de cada um desses formandos, as igrejas, ó Deus, que certamente, ó Deus, nós temos recebido notícias aqui de Campinas, região, Brasil inteiro, quantas pessoas atingidas, minha própria família atingida nesses dias também dessa pandemia. Ó Senhor, clamamos a Ti, tem misericórdia, fortalece, visita o abatido, levanta, restaura, cuida e abençoa. O Senhor é o Deus das bênçãos eternas. Abençoe o Teu povo, é a nossa oração diante do Senhor, intercedendo por aqueles que sofrem e pedindo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com alegria, vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico, Ações de Graça, o hino 61 do nosso hinário. Vamos cantar com alegria, com gratidão no nosso coração.
Saúl. Bom dia. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês nesse dia. Vou falar mais um pouquinho porque o som vai sair. É melhor ficar. Então, Vamos estar junto com vocês. Obrigado pelo convite de poder expor a palavra, ainda que rapidamente, nessa manhã. E antes de anunciar o texto, parabéns para vocês que vão chegando ao final. Caprichem ainda com as monografias, porque monografia não entregue não terminou o curso também. É só conversar com o William Donaldo. E eu destaco conosco aqui a presença do reverendo Edi, que é o representante dos tutores e é tutor do Silvano, né? Está conosco nessa celebração. Também nós temos o reverendo Flávio, né? Pai do Davi, muito bom ver família, muito jóia. Também temos a professora Silvia, que é representante dos professores da casa, e também a professora Ana Maria, que nunca perde uma formatura, né? E ela falou assim, mas vai ter o culto, eu vou lá. E ela está aqui com a gente. E a gente agradece também essa presença, né? Temos aí o Alexandre, capelão do CCT Mackenzie Campinas. Muito obrigado por atender também o nosso convite. E os reverendos Paulo César e Donaldo são nossos aí do dia a dia, né? Então, agora, tem a família, tem as esposas, filhas, mãe, né? Tem uma turma aqui que está prestigiando. Deve ter, eu não sei se tem outro tipo de relacionamento, se tem namorado. Eu fiz uma cirurgia no olho, então eu vejo alguns e outros a gente vai tentando identificar. O texto de hoje é 1 Coríntios 13. Enquanto você abre, acho que dá para falar mais uma coisa. Eu imaginava que vocês fossem a última turma a se despedir de nós, de ter passado pelo difícil momento do restauro, né? Essa foto é de antes do restauro e vocês estavam no primeiro ano, né? Então seria a turma que sofreu, né? Vocês vieram para cá imaginando uma coisa e não tiveram aquilo, né? No primeiro ano, e passado aquilo, agora tudo normal. Que maravilha. Como Deus surpreende a gente, né? Que saudade do restauro, né? No restauro, pelo menos, a gente tinha aula presencial, a gente se via, dava para jogar futebol aqui e tal. Mas, graças a Deus, estamos vencendo também esse desafio que surgiu durante esse ano. E vocês agora já tiveram a oportunidade de abrir a carta. Eu leio com vocês, na verdade, a partir do versículo 30 do capítulo 12. Tá? Se você tem uma memória razoável, deve se lembrar já da abordagem que eu faço nesse texto em algumas das nossas aulas. Bondoso Deus, é a tua palavra, Beata.
e de nada adianta tê-la aberta, e de nada adianta lê-la, se o teu Espírito também não abrir o nosso coração para acolhê-la e para ela produzir em nós as transformações que precisam ser feitas. Por isso nós te pedimos a graça do teu Espírito, para que não só eu tenha clareza na exposição, mas também todos nós tenhamos corações acolhedores. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Com óculos até eu digo que é o versículo 31 que eu vou ler. Muda tudo, vocês ficam diferentes, mas o texto ficou muito melhor. 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Esse capítulo é extremamente conhecido. Você já deve ter lido. Você que é casado, provavelmente leu no seu casamento. É normal ler esse dia de casamento, não? Você já deve ter pregado, você já deve ter estudado. Então, diante do amplo conhecimento desse capítulo, eu não preciso nem falar muito nessa manhã. Capítulo que está abraçado por esses versículos que eu li. Ele é abraçado pelo último versículo do capítulo 12 e pelo primeiro versículo do capítulo 14. Vocês que se formam sabem que isso é um inclusive. Os outros nem precisam guardar o nome, né? Então nós temos aqui um inclusive que fecha todo o capítulo 13 e que faz com que o capítulo 13 seja o centro de todo o pensamento de Paulo em 1 Coríntios 12, 13 e 14, onde também tem um outro inclusive no início do 12 com o final do 14, mostrando que é um bloco dentro da carta. E como o centro ao 13, ele nos faz voltar os olhos para ele e pensar um pouco mais. Porque é óbvio que Paulo não estava escrevendo para uma cerimônia de casamento. Também não estava escrevendo para um culto de ação de graças de fim de curso, né? Mas ele estava escrevendo sobre vivência na igreja. O capítulo 12 é um dos capítulos, um dos textos onde ele relaciona a igreja com a imagem de corpo, que é o corpo de Cristo. E depois vai falar um pouco sobre diferentes dons. E quando ele é criado no 14, ele fala sobre a vivência de alguns poucos dons. Mas no centro tem o 13. O 13 que fala de amor. E que você sabe que está impropriamente intitulado em algumas versões como o amor dom supremo. Porque o amor não é dom. O amor não é dom, não tem como ser.
Porque se o amor fosse dom, dentro do raciocínio do capítulo 12, alguns de nós teriam e outros não. Porque uma das características dos dons que Paulo descreve no capítulo 12 é que nem todos os irmãos têm todos os dons. Uma irmã tem um dom, outro irmão tem outro. Às vezes um tem 4, 5, que desses 5, 3 são parecidos com 2 dos meus. Não dá, né? Porque ser 3 com 2, mas é aquela esquema, você está entendendo? Que não são os mesmos dons para todos. Porém, o amor é a marca do cristão e da cristã. O amor é uma característica que distingue quem são os discípulos de Jesus Cristo. Ele deixou isso muito claro lá em João capítulo 13. Então o amor não tem como ser um dom. Você vai encontrar o amor lá em Gálatas capítulo 5 como fruto, resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão e da cristã. Cada um de nós temos o Espírito Santo, cada um de nós tem o amor. Maravilha, né? Não dá para dar aquela desculpa. Você está falando que eu devia estar amando mais o povo lá da igreja, eu devia amar mais minha esposa, mas você precisa entender um detalhe: não é o meu dom. Quando Deus me chamou para segui-lo, Ele não me deu o dom do amor. Então, veja, pode ser uma desculpa, né, para você desobedecer o mandamento. O amor não é dom, o amor não. Eu fiz uma frasezinha, não é uma opção, né? Não é dom e nem opção. Amor é mandamento, é ordem, né? É o grande mandamento. Lembra-se, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é mandamento ou é opção? É mandamento, não tem como. E agora Paulo passa pelo capítulo 13 mostrando, então, se ele não está mostrando um dom, o que é que ele está mostrando? Você que tem boa memória e leu comigo agora sabe. Paulo está demonstrando, está descrevendo um caminho. Veja, versículo de número 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. E capítulo 14, versículo 1, segui o amor, ou seja, siga pelo caminho do amor, e procurai com zelo os dons. Então você está chegando ao final de um curso porque um grupo achou que você tinha dons e começou até às vezes fazer um pouco a sua cabeça, ou você mesmo começou a se convencer que você tinha alguns dons diferentes de outros da comunidade. Daí você se apresenta para o seu líder, o líder encaminhou você para o conselho examinou você, enviou para o presbitério examinou você, e você continuou numa caminhada porque você tem dons que outros do corpo não têm. E agora você, além de dons que outros do corpo não têm, você terá, eu espero, a maioria de vocês, eu espero, na verdade, todos vocês, você terá um diploma que os outros não têm, né? Um aqui não terá o diploma, né? Mas tudo bem. Mas vocês terão diplomas que os outros não têm. Se tiver diplomas, se tiver dom para pregar, se você tiver dom de música, se você tiver um bom dom de administração, se você tiver um dom assim de entrega tresloucada pela comunidade, pelas outras pessoas, se não tiver amor, nada disso serve. Pode jogar fora o diploma, pode parar de tocar e cantar, pode parar de dar coisas para os outros, de dar seu tempo, de achar que você é o Cristo da comunidade, você é o Messias que veio salvar aquele grupo, porque se não fosse você, onde estaria aquele grupo? Pode parar. Se não tiver amor, nada disso adianta. Espero que você siga durante todo o ministério, lembrando esse estribilho dos versículos 1 a 3. Se não tiver amor, se não tiver amor. E você, então, se quiser avaliar, fazer aquele teste, se não diário, pelo menos com uma certa frequência, especialmente diante de algumas situações que você enfrentará ou que já está enfrentando, passa então pela divisão que o apóstolo fez. Veja, depois da introdução dos versículos de 1 a 3, ele cria uma descrição dos versículos 4 a 7, dizendo para nós o que o amor é e o que o amor não é. Essa descrição está muito bem montada,
bonito, quase poética, né? Ele começa dizendo o que é, passa para falando o que não é e termina dizendo o que é. Então, positivo, negativo, positivo. E ele fecha, então, essa argumentação, para você e eu fazermos um teste. O que é que está motivando o meu relacionamento com a comunidade? O que é que motiva o meu relacionamento com as pessoas? O que é que motiva o meu ministério? É o amor? Você sabe que tem gente que entra no ministério por outras motivações. Alguns por causa da posição de destaque, né? Pô, ele é o cara, é o pastor, está lá na frente, olha que maravilha, eu vou usar o microfone, que legal. Outros, talvez pelo lado financeiro, não, a gente não ganha tanto, né? Mas veja, alguns médicos terminando faculdade hoje não receberão o que vocês vão receber, alguns de vocês entrando no campo hoje, e eles ralaram muito mais que vocês para chegar no diploma, né? Alguns, em várias posições da sociedade, não tem casa garantida, e algumas igrejas, muitas igrejas ainda continuam garantindo casa para os seus pastores, né? E alguns continuam no pastorado por causa da casa, por causa do sustento. Então é importante a gente estar avaliando se é por amor que eu estou fazendo, se é por amor que eu estou vivendo. E Paulo então me põe aí essa descrição positiva e negativa para eu avaliar paciência, benignidade, ciúmes, orgulho, soberba, semelhante com ufana, e vai seguindo aí com os demais testes para ver se eu amo ou não. E depois ele termina dizendo algo extraordinário, a partir do versículo 8 até o versículo 13, é a eternidade do amor. E daí você diz, nesse ponto Paulo deu uma pequena escorregada. Sabe aquele momento que talvez a inspiração deu uma parada e Paulo ficou escrevendo sozinho, e ele ficou todo emocionado, porque estava falando do amor, falou, o amor jamais acaba, e papapá. Você fala assim, eu já conheci casais que se amavam intensamente, estão separados hoje, e não tem nem como fazer um encontro amigável entre eles querem se pegar, né? Se pegar no sentido de bater, né? Não de dar abraços e beijos, né? Eu conheci amigos, amigas, pessoas que tinham um relacionamento super legal, se amavam, era uma amizade assim ímpar, e hoje cada um para um lado, e quando eu falo o nome de um para outro, é só a desgraça que aparece. O amor acaba. Paulo se enganou. Bom, você pode até pensar assim, mas depois você lembra que dificilmente, não, impossível que Paulo tenha perdido um clima de inspiração e ter escrito só por ele esse pedaço. Não, está inspirado, e o amor é eterno, o amor jamais acaba. E como é que a gente explica essas outras coisas? É simples, perder conexão com a fonte do amor. Qual é a fonte do amor? Até a pergunta está errada, né? Vou corrigir a pergunta. Quem é a fonte do amor? Jesus. Deus. O amor é fruto da presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que está lá, Gálatas capítulo 5. Se eu não cultivar intimidade com Deus, relacionamento legal com Deus, reflexão nas Escrituras, oração, jejum quanto necessário, porque parece que Deus se esqueceu de mim, vamos jejuar, vamos buscar a face de Deus, vida em comunidade, troca de experiências, submissão a líderes e várias outras questões da espiritualidade. Se eu não cultivar isso, o amor esfria, o amor enfraquece, o amor acaba. Não o amor não acaba, jamais acaba, tá? Está na Bíblia, mas acabou em mim, porque eu me desconectei de quem é a fonte do amor. Eu me entreguei pelo ministério, eu me entreguei à igreja, eu fiz coisas que nenhum outro pastor que passou por aqui fez. Por amor? Vai para o nome, está na lista da galeria dos heróis da fé. Por que eu faço? Por que eu vivo? Por que eu desempenho o ministério? O amor jamais acaba na fonte.
O amor divino jamais acaba. Deus é eterno. Deus é amor. Você deve ter aprendido isso se você cresceu na igreja, na escola dominical, criancinha, você aprendeu. O quê? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tem gente que até aperfeiçoou com essa referência, João 4:8, né? Mas é verdade, a gente ensina as nossas crianças. Deus é amor, Ele é a fonte. Se eu perco a conexão, e olha, gente, se tem uma área da vida que é muito desafiadora e que provoca a perda de conexão com Deus, também é o ministério pastoral. Quando ele começa a subir na cabeça, quando eu começo a ter dodói de mim, porque tadinho de mim, olha o que estão fazendo comigo, olha o que os outros estão olhando, e daí por diante. Se eu não cuidar, se você não cuidar, se nós não mantivermos em dia a nossa conexão, não é? Porque assim, você está lá, você pode até estar em dia, mas de repente, a sua querida e amada e maravilhosa esposa, que foi aquele apoio jóia de ministério o tempo todo, também não está, ou também não, passa a não alimentar a sua conexão com o Senhor, ela também vai dar uma atrapalhadinha no seu ministério. Porque quando falarem do querido dela, onde já se viu falar isso do meu marido, ele passa a noite em claro, ele faz dois dias que ele não namora comigo porque ele está preparando o sermão. Então cuide, namore e prepare o sermão. Isso é importante. Meninas, se eles pararem, falem, a gente puxa aqui. Tem que namorar e preparar o sermão. Porém, tanto a garota quanto o rapaz, tanto a esposa quanto o esposo, porque o casal está caminhando junto. E é importante que o amor não acabe no relacionamento com Deus, para não acabar com o relacionamento com o próximo. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar com vocês. Não adianta ter diploma do SPS, não adianta ter os outros dons que já vieram antes e alguns que Deus poderá providenciar para você durante o seu ministério, porque os dons vêm de acordo com a necessidade do corpo. Você vai parar numa igreja que você fala, puxa, mas eu não tenho como fazer tal coisa. De repente, você começa a descobrir que o Senhor o supre com aquele dom, ou suprirá a comunidade com alguém com aquele dom. Isso vai acontecer, tranquilo. O corpo é dele, a igreja é dele, e ele trabalha com a igreja. Mas olha, não adianta os dons que você tem ou vier a ter, não adianta o diploma que você está conquistando no final desse ano, com a graça de Deus, não adianta nada disso, se não tiver amor. Para fazer teste, versículos 4 a 8, 4 a 7, versículos 4 a 7 é onde tem o teste. E não se esqueça, ele jamais acaba. Então, a hora que você estiver observando que está esfriando, diminuindo, o amor não passou naquele teste dos versículos 4 a 7, reconecte-se com o Senhor. Busque o Senhor. Peça para a sua garota orar por você. Fale com líderes, fale com colegas de turno, mande uma mensagem para alguém, fale assim, olha, ore para mim, eu preciso aperfeiçoar o meu relacionamento com o Senhor para que não suma esse amor. Quando você deixar de amar uma comunidade, é o momento, não é o momento, já passou o momento de você ter saído dela. Mas enquanto você amar, talvez você fique nela por muito tempo e alguns vão achar estranho. Por que esse cara está ficando lá tanto tempo? Porque ele ama. E às vezes alguns acham estranho. Por que esse cara está saindo daquela comunidade? Porque ele ama. Ele fala, é o momento de outro pegar o bastão. Mas é o amor que vai conduzir o seu ministério. Então, fique ligado nisso. Não se esqueça disso. O amor jamais acaba enquanto você e eu estivermos conectados com a fonte do amor. Tá bom? É isso aí. Obrigado de novo pelo convite. Eu, depois da bênção, tenho mais umas palavras para vocês. Tá? Mas acho que o caminho agora...
Pode ser bênção já? Então, Paulo César, isso. Escolheram o capelão para orar e impetrar a bênção. Eu passo para a igreja a palavra para você. Acho que o pessoal vai se colocar de pé, parece, para a bênção. Privilégio do capelão, né? Poder neste momento agradecer a Deus pela vida dos irmãos, depois de uma mensagem como essa, caminho sobre modo excelente, e a minha alegria como capelão de poder estar com os irmãos nesse ano atípico, nesse momento atípico. Vocês acharam que não ia chegar no final do ano, né? Mas, mesmo no tempo atípico, o relógio continua, e graças a Deus, Deus dando graça a vocês, aos familiares, né? E mesmo aos estudos. Oremos, queridos. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela vida de nossos irmãos queridos. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque eles podem, neste momento, estarem celebrando essa vitória na Tua presença, Senhor. É vitória, ó Deus, depois de muito desgaste, depois de muitas renúncias, desde quando aqui vieram, Deus, há 4 anos atrás, praticamente, todos os desafios, as incertezas, e eles, ó Deus, podem neste momento se reunirem aqui novamente, celebrando este momento, Senhor. É certo que ainda desafios estão à frente, até o final do ano, os seus estudos ainda não se encerraram totalmente, monografia, exegese, existem desafios no próprio campo, sermão de prova, exame de candidato, seja o que for, mas o Senhor é quem nos tem sustentado, Senhor. E o Senhor é quem tem colocado em seus corações que o caminho sobre modo excelente é o caminho do amor, e é o caminho que vem de Ti, porque Tu és amor, Senhor. Que o amor, Deus, do Senhor esteja presente nos corações, Pai. Que em todos os momentos, ó Deus, embora tantos dons o Senhor tenha distribuído a estes Teus servos, que o coração na obra, no reino, o amor a Ti, Senhor, possa redundar em amor ao próximo. Que a pregação da palavra de Deus não seja o dever do ministro, mas seja o coração do ministro em derramar o amor do Senhor ao coração do povo, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor, de forma toda especial sobre a vida de cada formando aqui, Senhor, sobre a vida dos familiares, das esposas, dos filhos, todos aqueles que estão com os nossos irmãos nessa caminhada de vida, Senhor. E oramos para que o Senhor os abençoe em um ministério profícuo, Senhor, para a Tua glória, em nome do amor. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um de vocês formandos, dos seus familiares, de todos nós que aqui estamos, e de todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vou tomar aqui me abençoes e me alargues as fronteiras, e comigo seja tua mãe, e que me preserves da maldade. Peço com sinceridade, não me sobrevenha a aflição. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e comigo seja a tua mão, e que me preserves da maldade. Peço com sinceridade, não sobrevenha a aflição. Oh, Senhor, ouça meu clamor.
conosco também está o reverendo Ricardo, né? Muito bom, reverendo Ricardo, que Deus continue abençoando. Obrigado por estar conosco, não só acompanhando Silvano, mas também os demais formandos nessa manhã, né? Bom, quanto ao provão, eu vou falar isso antes porque não tenho nada escrito aqui do provão. Como vocês devem ter observado no que eu andei escrevendo, eu sou o monitor, né? Então eu estarei acompanhando vocês na hora do provão, eu que vou entrar em contato com a comissão se precisar de alguma coisa, ou em contato com vocês, tá? Então acho que vai ser mais tranquilo assim. Eu estou tranquilo quanto ao provão, né? Especialmente porque eu não faço provão, não, mas eu estou tranquilo sabendo que vocês estão aí, e alguns talvez já saibam. Eu avisei para vocês, acho que via comissão de formatura, nem todos pegaram, mas eu tenho ainda, foi até no meu Zoom com vocês todos, né? Eu ainda tenho alguns provões do ano passado, se você quiser pegar para ver como que funciona, como que foi e tal, tá ali no escritório comigo. Agora, e outro, e aqui, bom, tem mais um outro detalhe de prova daqui a pouco que eu falo, vai lá. Para alguns de vocês, talvez hoje seja o último dia que você estará aqui como seminarista. Você já está pensando que vai ir para casa, vai para não sei aonde, tal, ou vai lá para o campo, e você não deve retornar a Campinas. Então não se esqueça de deixar crachá do estacionamento,